faço aqui, né, tento fazer, assim, a troca de brinquedos entre a família, os primos, troca de livros. A gente está sempre incentivando isso também. Eu acho Esse importante eu acho que é a base, né? A as base do famílias maternário fazerem isso. sustentável é você repassar, né? Isso, Eu digo que, pô, a exatamente. criança usa tão pouco que o Não é? brinquedo é feito para durar no mínimo para 10 crianças, a roupa é feita para durar no mínimo para 10 crianças. E você tem que fazer essa roda girar, né? Com certeza. Eu Nada vai ganhei pro lixo. tudo. O enxoval do Bento foi todo doado. Não é que eu brinco com meu marido, que eu falo, nossa, eu pisquei, eu tinha tudo. Pra que eu ia comprar? O que eu ia querer mais? Pois Chegava é. as sacolas aqui em casa, gente que eu nem sabia quem era. Falei, Ai, gente, que mas legal. no final ainda falei, nossa, eu acho que eu posso parir umas 3 crianças que tem roupa aí pra 3 crianças. E tudo doado. Então, também parte, né, da mãe querer doar. Não, de fato. É, Para verdade. encerrar Desapegar, né? a semana eles fizeram do ano passado, teve a feira de troca de brinquedos, que eu acho que foi a experiência mais sensacional que eu já presenciei. As crianças levavam os brinquedos que elas já não queriam mais e aí iam trocando entre elas. E a felicidade da autonomia, de negociar um brinquedo. Teve um menino que saiu lá cheio de dinossauro, com uma coleção de dinossauro. Porque pra eles ainda não entendem que o negócio ou é caro ou é barato, né? Isso é uma coisa do adulto. O desejo deles de estar trocando, de ver alguém feliz por querer um brinquedo e ele tá doando, foi uma experiência assim sensacional e eu nunca tinha pensado na possibilidade de existir uma feira de troca de brinquedos. Eu não sei se você Muito legal. participou, Ana. Você chegou aí no Parque das Águas? Não, então, o ano passado, eu estava, né, com a Lilian, ajudando ela na organização da Semana Lixo Zero. Ia fazer uma contação de história e tudo. Mas aí minha mãe fez uma cirurgia no dia. Aí bagunçou, foi assim, de emergência, sabe? Ela passou mal, foi para o hospital e teve que operar. Aí eu não consegui participar da feira. Foi exatamente no dia que aconteceu tudo. Aí foi uma loucura, assim. Poxa. Mas eu já tinha participado numa no tobogã, há uns 3 anos atrás. A Sofia, do Ninho, da Casa Útero, ela se juntou com umas outras mães e organizou a feira de troca de brinquedos. Aí eu pude ir. Mas acho que tem uns 4 anos, uma coisa assim. Foi bem pequeno, assim, foi lá no tobogã. Aham. Mas é muito legal. A sensação é assim, deles trocarem é muito bacana. E acontece muito assim, eu fiz a formação, né, para fazer a feira a gente passa por uma formação. Não sei se você lembra. A gente fez a formação no Instituto Alana e a gente aprende assim como lidar com os pais, que às vezes a criança leva um brinquedo que, vamos dizer, caro, e a criança vai querer, vamos dizer, um brinquedo mais barato, e os pais não querem, falam, não, filho, você trouxe uma bicicleta e vai levar um dinossauro. A gente aprende a lidar com esse tipo de coisa, assim, é bem legal. Eu até falo, quando o ano que vem, né, acabar a pandemia e tudo, quando tiver, vocês fazerem a formação, é muito legal. É gratuito, assim, para poder organizar a feira de troca, é bem legal. É Não, um incrível, aprendizado porque muito bom. realmente eu vi alguns pais meio insatisfeitos com as transações dos filhos, sendo que os filhos estavam amarradões ali, né? Então, mais uma vez, o capitalismo se sobrepondo à felicidade, né? Poxa, pai, mas eu não quero mais a minha bicicleta, eu já tenho outra bicicleta, eu quero aqui uma bolinha desse Pois é, tamanho, né? O valor para as crianças é muito diferente, né? É muito pois mais é, não é o genuíno. valor material, né? A criança, ela consegue consumir consciente. A gente é que vai introduzindo isso para o errado é o adulto sempre, né? A gente é que tem que estar sempre buscando a melhor forma para não estragar, né? A criança que é o ser mais puro e mais perfeito, né? A gente é que. Exato, por isso é tão importante essa pauta da maternidade É, sustentável, né? Eu vejo exatamente. pouco por aí. Talvez
porque, né, eu não esteja muito dentro das pautas da maternidade, mas quando eu fui buscar essas hashtags para fazer o tema da maternidade sustentável, eu via muito sobre fraldas, sobre o brechó, mas pouco sobre todas as outras, a visão global assim da maternidade, consumo de brinquedos, o tipo de brinquedos, né? E aí eu até queria que a Amanda falasse mais. Tem essas informações sobre maternidade sustentável? É uma coisa que tá surgindo agora? Como que tá esse conteúdo na internet, na vida? Como que tá esse engajamento, né, das mães novas ou antigas sobre a sustentabilidade na criação dos filhos? É, eu. Peraí, que eu tenho um outro filho aqui. Eu, né, sendo sincera também, não vejo e nem encontro tão fácil esse tipo de conteúdo. É uma coisa que, como eu disse, você tem que ir incorporando a partir do momento que você entende para você e como transferir isso, né, para o seu maternar, que foi um pouco o caminho que eu fiz. Então é um caminho que eu acho que possa ser feito, porque eu acho que como a maternidade ela está sendo desconstruída agora, né? Eu não sei se eu brinco que não sei se é porque eu virei mãe que eu tô vendo mais as pessoas falarem sobre isso, ou se é a maternidade que de fato está sendo desconstruída agora, né? Essa questão da maternidade romantizada, ela está sendo um pouco apagada, né? Existem mais livros sobre isso, existem mais redes sociais que falam sobre isso, mais pessoas falando sobre isso. Então, acredito que a maternidade sustentável ela vai surfar essa onda aí também, né? Acho que é só uma questão de tempo para as pessoas, de fato, testarem isso e poderem ter autonomia para falar sobre esse assunto, porque, enfim, não tem como você pensar uma maternidade mais consciente se você não coloca sustentabilidade nela, né? Então, acredito que faz parte aí dessa construção. Muito óbvio, colocando a minha perspectiva nisso, né? Então, eu sei que é um desafio muito grande, exatamente por não ter, né, esses estudos ou no que se basear, se dá certo ou não, mas às vezes é bom porque eu vou muito em cima da minha intuição e entendendo como que aquilo está sendo para mim, né? Se isso está fazendo sentido para mim, se está sendo muito difícil, se eu consigo incorporar isso na minha rotina de maternar, que já não é fácil, né? Ainda mais por ser empreendedora e por ter várias outras demandas além do maternar, né? Porque ser sustentável não é tão fácil, precisa ter vontade, aquilo precisa fazer sentido. E aí na maternidade é a mesma coisa, né? Enfim, mas concluindo um pouco o que você disse também, além de fralda, além de tudo que hoje eu vejo um pouco mais ser falado, existe a questão dos cosméticos que precisam ser repensados, existe a questão desse desejo de consumo do seu bebê já usar marcas, sendo que ele nem sabe o que é isso, entendeu? Então, consumo consciente em cima de, poxa, a criança nem anda e você já está comprando um Nike para ele, entendeu? Ele nem sabe o que é isso, qual é a grandiosidade, qual é o valor daquilo. Enfim, existem muitas outras formas de você ser sustentável, né? Existem os brinquedos, que para mim é um impacto gigante, nem sei como vou tratar isso, já vou me preparar desde agora, enfim. Então, tem como você permear todas as suas decisões. Eu acho que dá para você repensar isso quando você for tomá-las, né? E aí procurar se tem referência ou não e entender como que para você faz aquilo sentido. Então vou tomar alguma decisão de compra, ou vou tomar alguma decisão de usabilidade de algo, como eu posso ser mais consciente dentro disso. Pelo menos é o caminho que eu estou seguindo para fazer um maternar mais sustentável. Não me baseando em nada científico, e sim numa reflexão, né? Acho que possa ser um caminho, se eu tivesse que dar alguma dica. Entendi. E o Bento ainda não tá na escola, né? Mas
Ana, tem uma grande, né, ruptura entre os hábitos sustentáveis de casa e a escola. Você acha que a escola ainda está muito atrasada nesse quesito de estar inserindo a sustentabilidade desde do maternal? Questão de cantina, alimentação, como que é gerida essa alimentação, uniforme, material escolar. Tem sustentabilidade nesse processo escolar ou a gente ainda está num caminho bem difícil? Não, o caminho é bem difícil. Eu lembro que quando eu fui falar de separar lápis de cor, lápis, fazer uma campanha, né, de arrecadação para enviar para uma empresa que se recicla, ninguém sabia, a escola não sabia. Uma coisa que acho que a escola deveria ser a primeira a se inscrever no programa. Então, eu vejo ainda assim, muito assim, falta educação ambiental mesmo, até para a formação dos professores. Eu sempre faço assim, até antes de ter filho, eu sempre fazia palestras nas escolas, né, escola pública, para falar sobre educação ambiental e tal. E eu vi assim, muita receptividade boa dos alunos, adolescentes, crianças, para o tema. Mas a escola, a equipe, né, escolar, eu acho que é muito difícil, porque eles têm que abrir mão, eles têm que enfrentar os pais, né, a comunidade dos pais, que nem todos querem. Muita escola acha que educação ambiental é reciclagem, é pegar uma coisa, né, que antes até de eu ter filho, eu já fazia estudo, falava nas escolas. Tem famílias, por exemplo, que não consomem lata de leite em pó. Por exemplo, a minha família, tem que levar lata de leite em pó para fazer bonequinho reciclável. A gente não consome. Eu vou ter que comprar uma lata, ou então ficar pedindo para as pessoas, e que eu, quando não tiver, tem que garrafinha plástica. Eu não consumo isso. A minha família não consome. Então, eu acho que é uma das escolas ainda não se atentaram para isso, porque sempre quando eu falava, ninguém, né, falava, mas como assim? A gente tem que reciclar? Não, a gente não tem que consumir. A gente não tem que consumir isso. Tudo bem que tem muita gente que consome, mas a gente não. Quando você fala assim para a criança trazer de casa, eu sei que pode assustar, né, eu falar isso. Você está incentivando o consumo do plástico, até do consumo, né, do alimento. Uma coisa que a Amanda falou, né, da fralda, a gente também tem a questão da amamentação. Por que a gente é bombardeada a não amamentar? Para a gente consumir chupeta, consumir os leites, né, industrializados. Você tem que voltar ao seu corpo, você tem que voltar a trabalhar, você está perdendo seu tempo para amamentar. Então, tudo isso é uma forma da gente consumir, de alguma forma ou outra. Até amamentar está nesse nicho sustentável. Amamentar é sustentável, é natural. Você não consome um monte de coisa, mamadeira, mil coisas, né, que consome. Mas eu acho que o ambiente escolar, a lista de material escolar, ainda, nossa, acho que a gente ainda vai andar muito ainda. Eu não lembro de nunca ter usado um lápis de cor até o fim, sabe? Pois é. E tem empresa que recicla, a gente até lá na loja já fez campanha para levar lá, né, e, enfim. Mas papel com glitter, muito glitter, né? Quando tem brinquedos lá na loja que não tem glitter, que a gente explica o porquê de não ter glitter. Ninguém sabe que é microplástico, que aquilo vai parar no rio, vai parar no oceano, vai parar na barriga da tartaruga, vai matar. Então, acho que falta informação, né? Quando a gente puder difundir, falar mesmo a pessoa, ao vivo, ali na escola. Eu fui o ano passado, o projeto na escola do meu filho tinha um projeto dos pais, né, irem uma vez por mês, e eu fui para falar sobre meio ambiente. Eu lembro que eu falava coisas, tinha uma aluna lá, que ela deu, assim, uma aula para a professora,
a professora não sabia muita coisa que ela falou sobre. Eu comecei a falar e ela já, não, porque isso, uma menina muito esperta, assim. Porque eu lembro que eu fiz o caminho da loja até a escola e fui pegando todo o lixo que eu encontrava, né, na rua. E fiz um rio, né, assim, de tecido azul e coloquei todo o lixo que eu tinha pegado da loja até a escola. E a menina deu uma aula, assim, e a professora falou, nossa, eu nem sabia disso. Para você ver como que as próprias professoras não estão preparadas, né? A própria equipe não aprende, não tem educação ambiental na formação. Eu acho que falta isso na formação dos professores. E o que é uma lei, né? É uma lei que a educação ambiental tem que estar nas escolas, mas eu vejo que vai demorar ainda um pouco. Infelizmente, não toda a experiência que eu tenho, assim, de muitas escolas, muita equipe, você vê que aqui em Resende tem muita escola legal, pública, que tem um trabalho no meio ambiente muito legal, mas fica assim, na semana do meio ambiente, sabe? Depois, ninguém fala mais nada. E volta a consumir o plástico, copinho de plástico, e fazer bichinho com copo de plástico, com garrafa de plástico. Usar o copo para colocar o pincel, né? Eu acho que concordo muito, muito, muito com tudo que a Ana disse, né? Hoje eu trabalho numa escola de ensino médio e que a gente ainda tem como um desafio gigante trazer educação ambiental, trazer a consciência dos alunos, dos professores, dos gestores e todo mundo que está envolvido ali naquele contexto. É muito difícil, né? E é também muito difícil, e aí eu trago, né, já repensando um pouco da onde isso pode trazer, obviamente porque tudo isso vem de uma conscientização de casa, mas também porque a gente perdeu um pouco daquele roteiro de escola que tem um contato gigante com o verde, né? Que tem as crianças interagindo ali com a natureza para entender qual é aquele impacto, para sentir, para conseguir imaginar, porque a criança ela não é teórica, né? E não adianta achar que a gente vai conscientizar trazendo, falando. Óbvio que também faz parte da construção, mas ela precisa viver aquilo, ela precisa estar perto de um rio para entender que ele não pode estar sujo, ela precisa estar com a mão na terra para entender que, poxa, é aquilo que faz a gente respirar, que a árvore... Então, assim, eu acho que o contexto, né, ele é tão gigante que se torna um desafio muito grande, mas que ele tem que ser de pouco em pouco, né, construído, para que a gente consiga mudar isso, né. É difícil, a gente tem umas metodologias hoje que trazem, né, a Waldorf, outras metodologias que se aplicam uma educação um pouco mais consciente, mas ela ainda é elitizada, inacessível, enfim, num contexto não democrático, que eu quero dizer, né, e, enfim, a gente vive um sistema, né, e o sistema que molda, né, você acha que eles vão mudar a fonte lá, não é muito difícil, né. Eu acho que é bem complexo, porque, né, a gente entrega os nossos filhos para a escola porque eles vão educar ele, né, para o mundo, e de repente a gente está recebendo uma coisa que a gente tem que deseducar dentro de casa, né, ele vai, aprende e em casa tem que desaprender, e aí como é que fica a cabeça de uma criança que, poxa, mas na escola o professor, que é a autoridade, falou que é assim, ou falou que não sabe. Então é realmente um desafio. Ou torna aquilo normal, né? Aquilo normal, usar o plástico é normal, usar o copo de plástico com água só para pôr o pincel é normal, brincar com o plástico é normal, construir algo, e só essa normalização daquilo já é um problema, né? Já é uma desconstrução que você vai ter que fazer depois. Mas eu vejo também que as crianças hoje estão bem mais conscientes, né? Sim. E tenho esperança nessa geração aí, que eles vão ensinar até na sala de aula, que eles voltaram. O exemplo dessa menina para mim foi, eu fiquei assim, falei, essa aí vai ser a nossa... Você trazer isso nessa questão de geração, traz muito uma reflexão
e que eu gosto muito de pautar quando alguém me desafia, né? Quando alguém vem falar, você é doida, você gosta de ter mais trabalho. Minha mãe falou isso pra mim, né? Amanda gosta de ter 2 trabalhos, porque o trabalho dela não pode ser só o trabalho que tem que ser o trabalho árduo. E quando me falam, né, ou quando indagam qualquer atitude que eu trago dentro desse maternal sustentável, eu falo, já parou para pensar que existem campanhas muito pautadas e conscientes de que daqui, né, aquela coisa do plástico e do oceano, vai ter mais plástico do que peixe no oceano. E que, poxa, daqui a 30 anos a geração que vai estar vivendo é a do meu filho. Então, se eu não conscientizá-lo desde agora, o principal impactado vai ser ele, não vai ser mais eu. Daqui 30, vou estar com 60, enfim, sei lá, vou estar já num outro contexto de vida, né? Então, eu também acredito muito na geração futura, principalmente porque eles estão pegando, né, o mundo de uma forma que é um pouco irreversível, né? Se eles também não transformarem a sua forma de viver nele. Então, também acho que vai vir com muito mais peso esse maternar sustentável, até por uma questão de não extinção, né? E vocês pensam em estar desenvolvendo um trabalho de conscientização assim para a maternidade? Acreditam que essa pauta precisa... Eu sei que vocês acreditam que essa pauta precisa ser, né, mais aberta, mas quais poderiam ser as estratégias, né, de compartilhar esse conteúdo e estar expandindo a consciência das mães que já são mães há muito tempo, das que estão vindo aí com uma nova leva de seres no planeta? Como que a gente pode tornar mais fácil o acesso ao conhecimento da maternidade sustentável? Ah, amiga, gatilho isso, né, que você tá fazendo. É gatilho que chama. Enfim, até recebi uma mensagem hoje depois que eu repostei, né, e aí de uma menina trazendo isso, né, Amanda, fala mais, me ajuda, não sei o que. Eu gostaria muito, entendeu, de conseguir compartilhar até meu dia a dia, até as experiências que dão errado, para ninguém tentar, né, melhorar um pouco esse caminho para as pessoas. Mas exige trabalho, exige tempo, e que eu ainda não me sinto muito à vontade de doar, né? Porque quando você sabe que eu saí da Copa porque eu virei mãe, senão eu tava nela até hoje. Então é um contexto que, assim, querer não me falta, óbvio. Para mim, o principal preceito é que o conhecimento ele tem que ser passado para frente, né? Como professora, para mim é unânime isso. Mas eu ainda preciso entender como eu consigo colocar isso dentro da minha rotina para que também seja divertido, entendeu? Então, já que isso vai, né, passar a ser ou em GTV ou algum conteúdo para vocês da Copa, já me boto à disposição para, enfim, pode mandar até meu WhatsApp, Lu, de uma forma com que eu consiga ajudar alguém, mas por enquanto ainda não consigo criar conteúdos, enfim, e disponibilizar isso na web, mas se sintam à vontade de me chamar para ouvir alguma experiência ou para perguntar se eu já tive ou não. Essa é a forma com que hoje eu consigo ajudar. Até um grupo no WhatsApp como uma rede de apoios, né? Uma rede de mães, pode ser o começar pequeno, né? Sonhar grande, né? Tá aí sendo influencer de marcas sustentáveis para maternidade, mas começar com pessoas que têm interesse em estar construindo, né? Porque isso é uma construção que está iniciada, né? Está na fundação primeiro. Construir esse saber, né, do maternar sustentável. E você, Ana, o que você acha? Eu tô assim, igual a Amanda também. A maternidade me ocupa, sim, muito tempo. E o que eu posso fazer é o que eu já faço, né? É o meu trabalho hoje na loja, que às vezes a gente posso conversar com as pessoas, o que eu escrevo lá na rede,
da loja, Onde que é a sua mas loja mesmo? é no Manejo, ali no Street Shopping, perto do Hospital Unimed, naquela rua ali. E, e eu acho que é isso que eu posso fazer no momento. Assim, e participar, se alguém quiser, né, ouvir o que eu tenho para dizer, é isso. No momento eu não estou mais assim concentrada no maternar aqui em casa e eu busco informação também na internet, né, nos grupos que tem bastante, no Instituto Alana, no Criança e Consumo. Eu gosto muito da página deles, acho que é bem interessante. Me baseei, foi ali que comecei, né? Também tinha a questão dos cosméticos. Eu sempre segui uma página Safe Cosméticos e, e é bem interessante também você seguir isso. Acho que a Amanda podia dar dicas, né, dos cosméticos, de não precisar o uso de cosméticos. E não precisa mesmo. Eu lembro que eu só usava maisena, nunca usei pomada e olhinho e É verdade, quando eu era Isso mais é um assunto nova, legal. Posso, quando... posso passar bem rápido para a gente já. é Acho bem que já está legal, é dando verdade. tempo, né? Aham. Mas principalmente lutar contra a indústria farmacêutica, que é Contra o muito kit Mamãe e gigante. Bebê da Natura. Exatamente. Então, assim, essa questão da maisena, Ana, aqui em casa foi isso, ainda mais porque, como eu comentei, né, eu sofri muito com assadura no começo com o Bento. E isso veio do meu companheiro, que foi super legal. Eu nem sabia da maisena, ele falou: não, minha mãe passava maisena, vamos colocar maisena. Nossa, maisena deu certo. Foi tipo, gente, a luz no fim do túnel de fato, hipoglós, chora hipoglós, sabe? E aí, assim, eu não cheguei a procurar estudar, né? E aí depois, óbvio, que eu fui procurando bebesecológicos.com, aí saí igual uma louca procurando cosméticos naturais, até porque eu fiz um chá de bebê online, porque eu tive o Bento em meio pandemia, e aí eu queria colocar opções ali que fizesse sentido para mim, né? E, enfim, aí fui me baseando em óleos essenciais, para que se eu não achasse aquilo que eu precisasse, eu conseguisse reproduzir, né? Então e foi mais ou menos assim que eu fui construindo. Hoje eu até achei já uma pomada e que ela é totalmente natural, de calêndula e tal. Posso passar depois aí o arroba para vocês. Achei uma pessoa que cria cosméticos naturais, né? Manuais, enfim, para criança. Então, um negócio para você espirrar para limpar a fralda sem ter que usar o paninho umedecido, apesar que eu até hoje só uso pano e água e limpa do mesmo jeito e é eficaz do mesmo jeito, água quente no começo. Hoje em dia, se eu tô no meio da rua, eu pego um paninho que eu tenho, que eu já chamo de paninho de bunda, e vou até o banheiro, vou em qualquer pia que eu acho, molho e limpo, enfim, limpo bem, né? Mas não tem necessidade daquela química toda na bunda do Bento, que vem no lenço umedecido e que é naturalizado, né? E aí volta aquela questão, se pergunta: existe a necessidade disso? Do que isso é constituído? Deixa eu ler atrás, né? Quais são os ingredientes para se fazer isso? E aí você para repensar: poxa, eu tenho um bebê recém-nascido de menos de um mês, eu vou colocar isso em contato com ele? E aí você começa a repensar: como que eu posso agir, né? Enfim, eu lembro que eu procurei no Google coisas para se fazer para assadura de forma natural, porque, como a gente já sabe, é meio escasso, né? Esse tipo de informação. Mas é isso. Tentei ser sucinta. Não, perfeito. Depois você passa os arrobas, que aí a gente coloca na legenda. Ana, também passa, né, os sites, os blogs ou páginas do Instagram que você usou para expandir a sua consciência do maternal sustentável. E agora, antes da gente finalizar essa roda de conversa, eu queria que vocês fizessem uma finalização, deixassem alguma mensagem, né, sobre o que vocês estão vivendo nesse momento e como vocês acreditam que essa consciência hoje, né, enquanto seus filhos ainda são novos, pode realmente fazer com que em 2050 a gente não tenha mais plásticos do que peixes no oceano. Eu
eu acho que, bom, para finalizar, agradecer, foi muito legal conhecer a Amanda, mesmo que virtualmente, trazer, foi muito legal conversar com vocês e com todos que estão aí. Eu acho que não existe manual, né, de instrução para você ser uma mãe sustentável, é mudança de hábito que você quer adotar, vai ter dia que você vai conseguir, vai ter dia que não vai, e o importante é você inserir o consumo consciente na sua família e na sua rotina familiar. E continuar o aprendizado, porque vai ser um aprendizado e que consumir conscientemente, menos desperdício é mudança de hábito, aprendizado. E você vai conseguir. E a gente está consciente de que o mundo precisa mudar de direção. A gente não, nosso planeta não, a gente está entrando, vai se continuar desse jeito, entrar no colapso, a gente está caminhando para ele, a gente tem que mudar de direção, ter essa consciência. Acho que é isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada por ter aceitado esse convite. Ana, também é um prazer imenso, é recíproco. Quero ir na sua loja, vou, enfim, espero o Bento crescer um pouquinho, né, para ele querer brincar, porque agora a única coisa que importa para ele é a mão. E o meu recado é que, literalmente, a Ana disse isso de uma forma muito simples, não existe manual. Então, se deem a oportunidade de testar. Então, principalmente, saiam do automático, né? Olha de fora, sempre repense qualquer atitude ou ação, porque a gente é induzido, mesmo de forma inconsciente, às escolhas, ao consumo. Então, repense se isso faz sentido para você e se isso vai ser divertido, né? Volto àquela frase, se não é divertido, não é sustentável. E aí testa. E se não der certo naquele momento, tudo bem também, testa depois. Mas sai do automático, né? Isso é o principal para mim. Então, assim, eu não vou dizer e nunca vou me colocar como a sustentável forever, já sair desse padrão se um dia eu me pus. Porque a sustentabilidade, ela te testa a todo momento. E se aquilo não fizer sentido para você, você não consegue continuar. Então, comece de coração aberto, tenta, não deu certo naquele momento, aceita de boa, não se pressione para que aquilo não vire um fardo. E é por aí, né? Ainda mais falando de maternidade, que já é muito cansativo. Então, se respeita, respira, repensa, e é isso. Perfeito, Amanda. Gratidão, gente. Gratidão, Amanda. Gratidão, Ana, por essa troca maravilhosa, né? Eu acho que a gente começou a Semana Lixo Zero trazendo uma pauta muito importante. E amanhã, depois que a gente nasceu, cresceu, é dia de a gente aprender a se nutrir, né? Amanhã a gente vai trazer a nutrição consciente com a Cíntia Periard. E vai trazer também a Helena Samota, que ela é uma terapeuta herborista, né? Faz extratos de várias plantas, para a gente estar aprendendo a usar os alimentos, né? De forma consciente e também como medicina. Então é isso, gente. Vamos finalizar Beijo. a roda de hoje. Obrigada, sempre. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Qualquer coisa, gente, só me chamar. Temos mais 9 dias de Semana Lixo Zero, Resende. Aí, parabéns. É isso, sucesso. muito prazer, estarei presente, hein? Uhul! Beijo. Tchau, Beijo. gente. Um beijo. Beijo.